Câmara aprova a medida provisória do programa Gás do Povo e você vai ver também. ProUni divulga aprovados na primeira chamada para bolsas 2026. E ainda, INMET emite alerta de temporais para 24 estados e Distrito Federal. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta primeira edição, dia 3 de fevereiro. No primeiro dia de trabalho do ano, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória, do programa Gás do Povo, que assegura botijão de gás de cozinha gratuito a famílias de baixa renda. A medida provisória precisa ser votada até o dia 11 de fevereiro no Senado para não perder a validade. Foram 415 votos a favor e 29 contra. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Gás do Povo deve estar em pleno funcionamento em março, quando 15 milhões de famílias serão beneficiadas. O programa pretende combater a pobreza energética, definida como a dificuldade de uma família em ter acesso a serviços de energia essenciais e modernos, como iluminação, aquecimento, refrigeração e energia para cozinhar. Atualmente, o programa está instalado em todas as capitais. A proposta alterou o nome do Auxílio de Gás dos Brasileiros para Auxílio Gás do Povo. Atualmente, o auxílio já prevê um pagamento em dinheiro às famílias, o que foi preservado com o texto. A medida cria uma segunda via de auxílio, a gratuidade direta do botijão de GLP nas revendas credenciadas. Com isso, as famílias receberão o botijão em mãos. Serão beneficiadas pelo programa as famílias com renda per capita mensal de até meio salário mínimo e que estejam com os dados cadastrais no CadÚnico atualizados. Os beneficiários devem retirar o botijão diretamente na revenda varejista autorizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e será limitado a um vínculo por família. O presidente Lula discursou na cerimônia de abertura dos trabalhos do Judiciário em 2026. Destacou o julgamento por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, enfatizando que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja. Na cerimônia que abriu os trabalhos do Judiciário em 2026, nesta segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal em Brasília, o presidente Lula destacou o julgamento por tentativa de golpe de Estado que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, militares e políticos aliados. Reafirmamos que nenhuma nação se constrói sob tutela e que a democracia brasileira não se curva às pressões e intimidações de quem quer que seja. O novo ano judiciário, que se inicia hoje, exigirá, mais uma vez, debate público qualificado, diálogo respeitoso e instituições à altura da confiança da sociedade. Já o presidente do STF, Edson Fachin, anunciou nesta segunda-feira que a ministra Carmen Lúcia será a relatora da proposta de criação de um código de ética para os integrantes da Corte. Ainda nesta segunda-feira foi realizada a cerimônia de abertura do ano legislativo de 2026. O Congresso Nacional inicia 2026 consciente do tamanho de sua responsabilidade histórica. Neste ano, a Câmara dos Deputados deve avançar na discussão de projetos relacionados aos seguintes temas: segurança pública, inteligência artificial, combate à violência contra a mulher, acordo Mercosul-União Europeia, redução da jornada 6x1 e relação entre trabalhadores e plataformas digitais. Foi o que declarou o presidente da Câmara, Hugo Motta. E falando sobre o Código de Conduta mencionado na reportagem, a ministra Carmen Lúcia vai enviar aos integrantes dos tribunais superiores
uma proposta de código de ética. As recomendações de conduta pretendem garantir a imparcialidade dos magistrados dos tribunais regionais em ano eleitoral. Após ser anunciada como relatora de uma proposta de código de ética para integrantes de tribunais regionais eleitorais, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que é imprescindível que o comportamento de cada juiz seja legítimo, confiável e transparente. E que, diante de um ano eleitoral, é esperado das autoridades um comportamento ainda mais rigoroso. Ela defendeu que os juízes devem se manter apegados aos valores de humanidade, fraternidade, honestidade, integridade e compromisso integral com as liberdades e a igualdade. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, antecipou o Código de Conduta com 10 regras para serem seguidas pelos magistrados dos tribunais regionais eleitorais em 2026. A lista inclui ações de transparência em reuniões e audiências, cuidado com declarações públicas, evitar eventos com candidatos, proibição de posicionamento político, recusa de presentes ou vantagens, neutralidade ideológica, afastamento de casos com ligação profissional, prioridade à função judicial, divulgação oficial de decisões e atos e a transparência para proteger a democracia. O Ministério Público Militar deve pedir a expulsão das Forças Armadas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros militares condenados por tentativa de golpe. O processo vai tramitar no Superior Tribunal Militar e segue a Constituição, que autoriza a perda de postos e patentes de militares condenados a mais de 2 anos de prisão. Mesmo depois de preso, o ex-presidente Bolsonaro ainda segue como capitão reformado do Exército, com um salário bruto de R$ 1.861. Mas isso pode mudar com a tramitação do processo na Corte Militar. O Ministério Público Militar deve pedir ao Superior Tribunal Militar a perda de posto e patente do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, militares condenados por tentativa de golpe. Se o tribunal acolher o pedido, a medida representa, na prática, a expulsão das Forças Armadas, o que pode impactar, inclusive, nos locais das prisões. Após a representação no Superior Tribunal Militar, será feito o sorteio do relator e do relator revisor, de forma automática e eletrônica. E por decisão da presidente da Corte, ministra Maria Elizabeth Rocha, cada réu terá um ministro específico como relator. Ou seja, não será adotada a regra de relator único para todos os casos, embora eles estejam relacionados, mas nada impede que um mesmo ministro seja sorteado 2 vezes. O relator não tem prazo para apresentar seu voto para a apreciação dos ministros. O julgamento na Justiça Militar tem caráter disciplinar, isto é, o que os ministros vão avaliar é se a pena aplicada aos militares é incompatível com os postos que eles ocupam. Caso os militares condenados percam os postos, eles são privados de todos os benefícios vinculados às Forças Armadas, como os financeiros e o direito de cumprir a pena em estabelecimentos prisionais militares. E agora a gente fala sobre o escândalo do Master, porque na data da sua liquidação, em novembro do ano passado, o Banco Master mantinha no Banco Central depósitos de apenas R$ 22.900.000. A cifra representa menos de 1% do montante de R$ 2.537 bilhões exigido pelo regulador ao conglomerado de Daniel Vorcaro. Essa deterioração escalou ao longo de 2025 com o descumprimento sistemático da exigência em valores cada vez maiores do recolhimento dos depósitos compulsórios. Foram registrados, a partir de novembro de 2024, diversos episódios de insuficiência, conforme relato feito pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União. O Master chegou a pedir, em 8 de maio de 2025, dispensa temporária do recolhimento compulsório sobre os depósitos à vista e a prazo, mas a demanda foi rejeitada pelo Banco Central sob a justificativa de falta de amparo legal e regulamentar. Segundo o documento encaminhado à Corte de Contas,
o Banco Central alertou os dirigentes do Master de que essa situação poderia levar à aplicação de medidas preventivas visando assegurar a estabilidade do sistema financeiro nacional. A norma prevê, em casos como esse, a ida de representantes da instituição ao BC, formalizada em um documento chamado Termo de Comparecimento, e a apresentação de um plano a ser executado em um prazo de até 6 meses. De acordo com um membro do Banco Central, ouvido sob condição de anonimato, foram feitas mais de 30 comunicações do órgão com alertas para corrigir o problema. Os gastos administrativos para manter a máquina pública funcionando somaram 72 bilhões e 700 milhões de reais em 2025, atingindo o maior patamar em 9 anos. Os números, que a Secretaria do Tesouro Nacional, foram corrigidos pela inflação para permitir uma comparação. A série histórica tem início em 2011. Os dados mostram que as despesas com o funcionamento da máquina pública ficaram acima de 70 bilhões de reais por ano nas gestões da petista Dilma Rousseff entre 2011 e meados de 2016, quando sofreu o impeachment. Essas despesas foram menores em governos anteriores, voltando a ganhar força no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a partir de 2023. No ano passado, voltou a ultrapassar a marca dos 70 bilhões de reais. Entre essas despesas administrativas estão água, energia elétrica, telefone, serviços de limpeza, vigilância, apoio administrativo e operacional, combustíveis, tecnologia da informação, aluguel de imóveis e veículos, diárias e passagens e serviços bancários. O aumento dessas despesas reduz espaço para programas sociais, bolsas e universidades federais, entre outros. A explicação é que a despesa com custeio da máquina pública está dentro dos chamados gastos livres do governo e, para estes, há um limite definido pelo arcabouço fiscal, a regra para as contas públicas. Eles não podem crescer mais do que 2,5% ao ano, corrigidos pela inflação. Os chamados gastos obrigatórios, como benefícios, pensões e salário dos servidores públicos, estão crescendo mais do que 2,5% ao ano e comprimindo o espaço para os investimentos e despesas livres do governo, que vai ficando cada vez menor. De acordo com números do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o governo possui uma margem de 129 bilhões e 200 milhões de reais para os chamados gastos livres dos ministérios em 2026, envolvendo despesas administrativas de custeio da máquina pública, investimentos e gastos dos ministérios. E veja a seguir, primeira chamada para bolsistas do ProUni é divulgada. E agora vamos com a nossa câmera ao vivo de Natal, Rio Grande do Norte, 30 graus. Olha que câmera linda. O Redação Hit volta já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. Pelo menos 15 pessoas morreram após um acidente com um ônibus em Alagoas. O ônibus com cerca de 60 passageiros capotou em um trecho da AL-220 em uma região conhecida como Curva do S, no município de São José da Tapeira, no sertão alagoano. Entre os mortos estão 5 homens, 7 mulheres e 3 crianças.
O Corpo de Bombeiros Militar realizava o resgate dos demais passageiros. As vítimas sobreviventes foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da região, onde recebem atendimento médico. Os passageiros, voltavam do Ceará para Alagoas, quando o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O Instituto de Criminalística de Arapiraca encaminhou 2 equipes para periciar o local. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. E com obras da linha 20 Rosa do metrô de São Paulo prestes a iniciar, a Prefeitura da capital notificou os moradores na região de Pinheiros, informando sobre a desapropriação de seus imóveis. A linha 20 Rosa do metrô vai cruzar a cidade de São Paulo com mais de 30 quilômetros de extensão em suas 24 estações, que vão interligar o bairro Santa Marina, na Zona Oeste, até Santo André, na Grande ABC Paulista. Na última semana, o projeto teve toda a sua rota traçada e, com planejamento finalizado, entrou em vigor a segunda e decisiva etapa: informar os milhares de moradores e comerciantes da região do Pinheiros que seus imóveis podem ser desapropriados. A gente recebeu essa notificação na quinta-feira passada, com muita surpresa que a gente não esperava, né? Ninguém espera ser desapropriado da sua própria residência. Eu e meus vizinhos ficamos assim perplexos, a rua de baixo, a rua de cima também, e logo a gente já entrou em contato um com o outro para se mobilizar. De acordo com os moradores, uma estação de metrô exatamente naquela região seria totalmente desnecessário, uma vez que a estação Fradique Coutinho, da linha 4 amarela, fica a poucos quarteirões dali. Foram mais de 700 imóveis que receberam essa notificação de desapropriação, uma área de cerca de 51 campos de futebol. A prefeitura jurou que vai pagar o que é justo, mas para quem sempre morou aqui, dinheiro não é tudo. Vale também a questão sentimental. Essa casa ela é da minha família há 71 anos, tá? Minha avó veio aqui há 71 anos, criou aqui meus pais, meus tios. E, posteriormente, eu e meus irmãos, todos brincamos aqui nessa casa. Essa oficina aqui, que agora é meu comércio, foi a oficina onde meu avô trabalhou. E então a gente está aqui há 71 anos, tá? Fora que o bairro é um bairro muito antigo, com casas antigas e com muita história para contar. Os engenheiros do metrô deram prazo de 5 meses para fazer as vistorias em cada casa individualmente. Depois disso, mais outros 5 meses para enviar a oferta financeira. Os pagamentos serão todos à vista. Já os moradores correm para tentar mudar a situação e tirar de suas rotas a obra gigantesca. O resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, já foi divulgado. Essa edição conta com mais de 594 mil bolsas para instituições de ensino superior privadas. O programa do Ministério da Educação oferece quase 275 bolsas de estudo integrais e 319 parciais, que cobrem 50% do valor em instituições particulares de ensino superior. O ProUni é destinado a quem participou do Enem em 2024 e 2025 e obteve média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a 0 na redação. Para garantir a vaga, o pré-selecionado ainda precisa comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e o certificado de conclusão de curso. Os candidatos que não conseguirem uma vaga na primeira chamada ainda estarão concorrendo à segunda chamada do programa, e o resultado sairá em 2 de março. Há também a possibilidade da lista de chamada para quem não for beneficiado por uma vaga em nenhuma das etapas anteriores. Para isso, é preciso acessar o site do programa entre 25 e 26 de março e manifestar interesse em participar da etapa. O resultado ficará disponível em 31 de março. A Fontana di Trevi, em Roma, começou a cobrar a entrada dos turistas e tornou-se o mais recente monumento famoso a buscar financiamento para combater a superlotação de visitantes. A entrada de turistas na Fontana di Trevi, em Roma, começou a ser cobrada. Para tirar uma foto ao lado da obra-prima barroca, agora é preciso desembolsar uma taxa de 2 euros, pouco mais de R$12. Acho que 2 euros não é muito e vale mesmo a pena.
€2 é um valor pequeno e se permitir que a Prefeitura de Roma mantenha este lugar agradável e bonito do ponto de vista do patrimônio e do legado urbano, fico perfeitamente feliz em pagar €2. Me parece normal. Acho que do ponto de vista do turista eles vão continuar vindo. Não acho que €2 seja tanto para a maioria das pessoas. Me diz se não vale €2. Vale milhares, se não milhões. É linda. De acordo com a Prefeitura, a cobrança vai ser destinada ao pagamento dos 25 atendentes de colete azul, contratados para trabalhar na bilheteria e guiar as pessoas pela área cercada no topo da escadaria até a fonte. Os fundos arrecadados também permitiriam a entrada gratuita de moradores de Roma em diversos museus da capital italiana. Estamos viajando por Roma com alegria e encontramos dificuldades, como as barreiras na Fontana de Trevi. Digo, vocês introduziram a taxa, o que está bem, porque ajuda a preservar os monumentos. Mas que tal investir esse dinheiro na remoção de barreiras? E não é a única barreira. Também faltam rampas e inclinações. O Mati está feliz por estar aqui, mas teria ficado mais feliz se tivesse sido mais acessível. Grande parte da praça segue aberta ao público, com muitos turistas optando por tirar fotos dali, em vez de pagar por uma vista melhor. A estimativa da Prefeitura é que serão arrecadados pelo menos €6 milhões por ano devido ao turismo em massa na fonte, que lidera a lista de atrações imperdíveis para muitos visitantes da cidade eterna. E olha, agora a gente fala sobre a previsão do tempo. 24 estados e um Distrito Federal estão sob alerta de chuva nesta terça-feira. Devido à chuva persistente, há riscos de ocorrências. Em determinados locais, a possibilidade de queda de granizo, chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. O risco de ocorrências aumenta pela soma de ventos intensos, de 60 a 100 quilômetros por hora. Em São Paulo, a Defesa Civil do Estado divulgou alerta para risco de chuvas persistentes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diversas regiões. O maior ponto de atenção está principalmente no oeste, próximo à divisa com o Paraná. Os modelos meteorológicos indicam forte chuva nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba e Bauru. De acordo com a Defesa Civil, o Centro de Gerenciamento de Emergências, CGE, vai manter o plantão 24 horas durante o período, com o gabinete de crise mobilizado de forma remota. Se a situação piorar, o gabinete vai atuar na modalidade presencial. Já no sul do país, o INMET emitiu um alerta vermelho para a onda de calor. É o de maior gravidade na escala do INMET e indica a situação de grande perigo. 511 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão enfrentar altas temperaturas a partir de hoje. Mais de 6,5 milhões de pessoas, segundo dados do IBGE, serão atingidas até sexta-feira, quando vale o alerta. Para outras partes do país, o Instituto prevê que as temperaturas devem ficar acima da média em grande parte do país ao longo do mês de fevereiro. Nas regiões norte e sudeste, a expectativa é de chuvas acima da média durante o mês. Já no sul e centro-oeste, as chuvas devem ficar abaixo da média histórica. Vamos dar uma olhada no tempo neste momento na capital paulista, abrindo a nossa câmera agora do alto do prédio da Hit TV. Termômetros marcando 25 graus. Vem chuva e chuva forte, viu? Se proteja. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. Nos encontramos novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.